Paroquiano Virtual, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje de Catecismo. Nós vamos ainda terminar o tema que nós havíamos começado antes, porque é um tema muito extenso, muito longo, sobre a Igreja, né? Sobre o que é a Igreja. E hoje nós vamos falar das duas faces da Igreja. Que duas faces são essas? A Igreja docente e a Igreja discente. Em palavras simples, a Igreja que ensina e a Igreja que aprende. É uma só igreja, mas existem dois modos, duas formas de participação nesta Santa Igreja. Então vamos lá. Antes de falarmos sobre a forma de ensinar e de aprender da igreja, nós vamos pegar um pouquinho o que diz o Catecismo de Trento sobre quem é que compõe a Santa Igreja. Em aulas passadas, se você me acompanhou, eu falei dos três modos de existência da Igreja, que são a Igreja militante, a Igreja padecente e a Igreja triunfante. Vocês lembram? Então, o que é a Igreja militante? Somos nós que estamos aqui na batalha, na luta pela nossa salvação, lutando contra os três inimigos da alma. Quais são os três inimigos da alma? O demônio, o mundo e a concupiscência da carne, nossa concupiscência, as concupiscências, tá? Então, nós todos estamos numa grande batalha. Então, assim, às vezes a pessoa diz, padre, eu estou passando por uma batalha tão grande. Pois é, grande novidade, né? Então, significa que você é um cristão de verdade, porque o cristão de verdade, ele está sempre batalhando. Mas nós estamos rumo à vitória definitiva, que é o céu, que é a igreja triunfante. Nós vamos ver o que é que diz o catecismo. Especificamente sobre a igreja militante, tá? Na igreja militante, há, porém, duas categorias de homens. Então, na igreja militante, que somos nós, que estamos aqui na Terra, há duas categorias de homens. Que categorias são essas? Bons e maus. Então, existem homens bons e existem homens maus. A igreja não é uma sociedade de puros, de santos. É uma sociedade, é uma assembleia, usando a palavra bem da Bíblia, né? De bons e maus. Certo é que os maus participam com os bons dos mesmos sacramentos. Professam a mesma fé, mas não lhes são semelhantes nem na vida, nem nos costumes. Então, o que é que diferencia? A vida e os costumes. Então, a pessoa pode ir para a missa, a pessoa pode, infelizmente, até comungar, ou, mais comumente, ser batizada. Faz parte do corpo da igreja. Mas a sua vida não condiz com o seu batismo. Os seus costumes são diferentes dos costumes dos bons. Por isso, não se deve julgar que Cristo nosso Senhor, e atenção, porque esse ponto é muito importante, o que eu vou explicar para você aqui agora. É de suma importância, tá? Não se deve julgar que nosso Senhor se referia a esta parte da igreja quando nos remeteu à igreja e ordenou que lhe obedecêssemos. Então, quando Jesus disse que nós obedecêssemos à igreja, ele não se referia à parte boa. Por quê? Porque nós não sabemos quem são os bons, nem quem são os maus. Nós não podemos julgar. Não é verdade? De modo profundo. Claro que pecados escandalosos, coisas que são públicas, a gente não está julgando, a gente está vendo, é diferente. Mas o íntimo dos corações, só Deus julga. Então, quem poderia saber com certeza a que instância apelar e a que autoridade recorrer se a gente tivesse que julgar quem é bom e quem é ruim? Quem é santo e quem não é santo. Entendeu? Claro, entenda que eu estou falando bons e maus, estou falando de santidade. Quem é santo e quem não é santo. Então, não posso julgar daquelas pessoas. Primeiro, que Jesus nos proíbe julgar. Segundo, porque realmente só Deus conhece o íntimo dos corações, né? Então, quando Jesus diz que nós devemos seguir a igreja,
que nós devemos obedecer à igreja, que nós devemos estar submissos à Santa Igreja, é a igreja como um todo. Nela haverá também pessoas que são santas e pessoas que não são tão santas assim. A igreja abrange homens bons e maus, conforme o atestam a Sagrada Escritura e as obras dos santos homens. Neste sentido, escreve o apóstolo: sois um só corpo e um só espírito. Veja, existem também passagens na Bíblia que atesta essa mistura na Santa Igreja de coisas boas, de pessoas santas e pessoas não tão santas. Então vamos lá. Quais são as passagens da Bíblia onde Jesus mesmo falou que existem bons e maus? Vamos lá. Várias vezes Jesus falou que na sua igreja haveriam bons e maus. O Evangelho, nas parábolas do reino dos céus, que fala da igreja militante. Então, sempre que Jesus diz o reino dos céus é comparável a, ele está falando da igreja militante, ou seja, de nós que estamos aqui. Rede lançada ao mar, lembra? Como a rede lançada ao mar, que recolhe toda a qualidade de peixes. Recolhe todos. Na igreja tem todos, a igreja acolhe todos. Ou um campo semeado, a boa semente, mas que espalhou o joio. Foi o evangelho de ontem da missa tradicional. Quem faz parte aqui da administração apostólica, ou quem assiste a missa tridentina aí pelo Brasil, sabe que o evangelho de ontem foi do trigo e do joio, a parábola do trigo e do joio. A igreja possui bons e maus. Ou há uma eira, outra parábola, na qual o trigo se acha misturado com a palha. Ou as 10 virgens, 5 prudentes e 5 tolas. E assim por diante. Então Jesus nunca disse que a igreja ia ser uma igreja pura, sem pessoas que seriam o joio, que seriam os peixes ruins, que seriam as virgens tolas, né? Mas, vamos lá, a fé católica sempre ensinou expressamente que à igreja pertence bons e maus, não obstante, devemos explicar, isso é importante, que entre ambas as partes há grande diferença de condição. Os maus assistem na igreja à semelhança da palha que na eira se mistura com o trigo, ou como os membros quase mortos, às vezes continuam ligados ao corpo. Então, são quase mortos, né? E continuam ligados ao corpo. Então, quem é que não pertence à igreja? Então, o catecismo fala que na igreja existem essas pessoas que não estão vivendo no caminho da santidade. E todo esse nosso apostolado aqui na internet, você que me acompanha já há tantos anos, é um apelo a você viver uma vida mais santa. Então, nosso apostolado, nossas postagens, nossos vídeos, nossos ensinamentos, tem o objetivo que você cresça na fé, porque nós recebemos pouca catequese, nós recebemos pouca instrução. Talvez só quando era criança aprendemos a rezar um Pai Nosso, Ave Maria e saber o que é o corpo e sangue de Cristo e pronto, acabou. E isso faz muito mal. É um déficit enorme de formação. Imagina, somos como analfabetos de fé. Então a gente precisa ser alfabetizado na fé. Você está entendendo o que eu estou falando? Por quê? Existe um mundo maravilhoso, existe um mundo lindo, profundo, que nós... Vocês estão com problema aí no som, o pessoal do Instagram? Alguém está reclamando? Não, né? Então, existe um tesouro na Santa Igreja que nós não conhecemos porque não conhecemos a fé. Então, por isso essas aulas de catecismo que eu estou dando para vocês, eu vou dar, se Deus quiser, até o fim, para que você cresça na fé. Então, o que acontece? Na igreja existem muitas pessoas que, por não conhecerem a fé, não vivem conforme a fé. Entendeu? Não vivem conforme a fé. Então, vivem uma vida dupla. Vão para a missa,
mas vão para o pecado também. Né? Se veste direitinho para ir para a igreja, mas depois anda na rua pelado. Ou, sei lá, tá lá rezando, mas ao mesmo tempo tá acreditando no espiritismo. Acende uma vela para o cão, outra para Deus, outra para o cão, como dizia um ditado antigo, né? Acende uma vela para Deus, outra para o cão. Então, a pessoa que ainda não vive o evangelho na sua vida. Então, esses são aqueles que nós dizemos membros que não são mortos, mas estão maus, né? Estão maus. Estão doentes e precisam de cura, precisam de conversão, precisam de vida nova. E nosso Senhor deseja resgatar estas pessoas. Né? E veja bem, eu vou dizer uma coisa aqui muito séria para você, mas muito simples ao mesmo tempo. É óbvio que isso não se refere aos leigos. Não é pedra que eu, padre, estou jogando nos leigos. Isso se refere a toda a igreja. Então isso inclui os padres, inclui os bispos. É claro que nós devemos considerar que a hierarquia, por todo o chamado de Deus, pela graça de Deus, pela formação, deveria estar num patamar mais firme na fé e de vivência mais profunda. Mas isso não exclui que até na hierarquia existem pessoas ruins. E eu não vou longe, assim, fazer elucubrações aqui da vida de seu ninguém. Jesus disse que não era para julgar, então não vamos julgar seu ninguém. Mas vamos olhar para os 12 apóstolos. Tinha Judas, tinha Judas. Mas a gente também acusa Judas, e justamente, né, porque Judas foi o traidor, e se enforcou, e deve estar lá torrando no inferno, provavelmente, né? Acho muito difícil não estar lá. Mas nem isso a gente pode afirmar com toda certeza, mas, enfim, a Bíblia deixa claro, sempre fala mal dele, enfim. Mas quem dos 12 apóstolos, antes de Pentecostes, era santo? Meu Deus, quantas mancadas São Pedro não deu? Era o nosso primeiro Papa, deu um monte de mancada. Jesus repreendeu ele não sei quantas vezes. Não foi só ele. Tiago, João, Filipe. De vez em quando Jesus dava uma bronca nos apóstolos. Ou eles todos juntos. Vocês não têm fé, não? Ou então, às vezes, individualmente. Filipe, lá na última ceia, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus ficou, eu já estou quase morrendo, passei 3 anos com vocês, vocês ainda não sabem que eu e o Pai somos um? Pô, Filipe, pelo amor de Deus. Quem me viu, viu o Pai. Eu, o Pai, sou um. Disse não sei quantas vezes isso. E São Pedro, né? Vou contar que as mancadas de São Pedro foram inúmeras, né? Então, na igreja, há essa mistura. A igreja não é a igreja dos puros. A igreja é o local da salvação. Os protestantes, né? Eles gostam de soltar uma frase bem ridícula, assim, né? Tadinhos, né? Assim, dá uma pena. A igreja não salva. E quem é que disse que a igreja salva, meu Nossa Senhora? Qual é o católico aqui que acha que a igreja salva? Nenhum católico, nenhum padre nunca disse isso, né? Quem salva é Jesus. Na igreja. Por quê? Porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Está lá na Bíblia. Vocês não seguem tanto a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Então Jesus salva na igreja. Não é a igreja, porque a igreja não morreu por mim. A igreja é um ente abstrato. É concreto, mas não é uma pessoa, né? Então é Jesus quem nos salva, só que nós estamos unidos a Ele. Então nós nos salvamos na igreja, com a igreja. É através da igreja, que é o corpo místico de Cristo, que nós somos salvos. Então quem é que não faz parte da igreja? Então não faz parte da igreja, a gente não exclui da igreja os pecadores. Não, Jesus acolhe os pecadores. Mas quem não faz parte da igreja? Por favor, equipe, modera, que tem gente atrapalhando a live no Instagram. Quem não faz parte da igreja? Tem 3 categorias de pessoas que não fazem parte da igreja. Primeiro, os pagãos. Quem são os pagãos? Quem não foi batizado. Quem não foi batizado não faz parte da igreja. Eu expliquei muito isso na aula passada, sobre a possibilidade de alguém que sem culpa não conhece a Cristo poder se salvar. Existe uma possibilidade. Mas estamos falando aqui do corpo da igreja. Então os pagãos não fazem parte da igreja.
Segundo tipo de pessoas que não fazem parte da igreja é os cismáticos, ou seja, aqueles que deliberadamente saíram da igreja, né, que rejeitaram a autoridade da igreja. Então são os cismáticos, ou podemos chamar também, não é errado chamar, de hereges, que pregam falsas doutrinas erradas e saíram da igreja, certo? Então não fazem parte da igreja católica. E o terceiro tipo de pessoas que não fazem parte da igreja católica são os excomungados, aqueles que foram expulsos da igreja de modo oficial, né, com um documento, foram excomungados. Então, e podem ser leigos ou padres, ou até bispos, né, podem ser excomungados. Uma perguntinha abrindo aqui um parênteses. Padre, um excomungado pode ser salvo? Claro que pode. Qualquer pessoa pode ser salvo, o pagão, o herege e o excomungado, basta se arrepender, né? Você se arrepende, volta para o seio da Santa Igreja, tá bom? Então, não existe essa história, excomungado, estou no inferno. Não, você vai para o inferno só depois da morte. Espero que não, né? Certo? Então, vamos lá. Entrando já no tema da nossa aula de hoje. Aliás, esse aqui foi o tema da aula, mas só que eu dei uma puxadinha para trás para a gente pegar um fio da meada importante, porque a gente precisa entender o que eu vou falar hoje, tá? E aquilo que eu falei, acabei de falar agora, foi muito importante. Tá. Não sei o que está acontecendo aí, gente. É problema do Instagram, tá? Não mexi no meu celular, diz que a minha voz está oscilando. Tudo bem. Não sei se é isso aqui. Tá. Não vou encerrar nada, não. Vamos lá, gente. Então, as duas faces da igreja que eu falei são a igreja docente e discente. Então, o que é a igreja docente e discente? Primeiro, nós devemos considerar que Nosso Senhor instituiu, isso é de instituição divina, os santos pastores. Então, existe um ministério, o ministério do pastoreio, a hierarquia da igreja foi instituída por Cristo. E Nosso Senhor falou aos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Então, Nosso Senhor instituiu esse ministério. Muitas vezes, o termo igreja indica também os seus próprios chefes e pastores. Se não te ouvir, declarou Cristo, dize-o à igreja. Lembra quando Jesus falou da correção fraterna? Então, ele diz, primeiro, você vai para o teu irmão e diz, você está errando. Depois, você chama duas testemunhas. Mais pessoas estão dizendo que você está errando. Se ele não quiser te ouvir, leva à igreja. A igreja aqui significa os pastores. Claro que igreja também é o templo físico, né, o lugar onde a gente se reúne. E essas propriedades da igreja, que eu falei, né, que a igreja é docente e discente, significa aquela igreja que ensina e que é ensinada. E quem é que ensina na igreja? Quem é que tem o poder de ensinar na igreja? São os pastores da igreja. Quem são os pastores da igreja? O Papa, os bispos e os sacerdotes, ligados aos bispos. Então, o Papa, o bispo e os sacerdotes, eles formam essa característica fundamental da igreja, que é a igreja que ensina. E para acompanhar esse ensinamento, nós vamos pegar de uma maneira mais simples no Catecismo de São Pio X, depois eu vi no Catecismo da Igreja Católica. Essa distinção, tá, entre a igreja docente e a igreja discente. A igreja que ensina é, obviamente, a docente ou educadora. E a igreja que é ensinada é a igreja discente, aquela que aprende. Foi Jesus quem estabeleceu esta distinção. Claro que é uma só igreja. Então, quem faz parte da igreja docente são os bispos,
unidos ao Papa, que se encontram dispersos pelo mundo inteiro e que são congregados raramente em concílio. E a igreja discente é composta por todos os fiéis, certo? Quem, portanto, tem na igreja a autoridade de ensinar? O Papa, os bispos e, sob a sua descendência, os outros sagrados ministros. No caso aqui, refere-se aos sacerdotes ou diáconos também, porque os diáconos também têm autoridade de pregar. Vejam que na homilia ou sermão da missa, apenas o padre e apenas o diácono pode. Mas tem um leigo que estudou teologia, ele sabe muito, sabe a Bíblia decorada. Pois é, mas ele não tem autoridade para ensinar, porque não lhe foi conferida a unção do Espírito Santo. Ele pode saber muita coisa, mas na igreja não é uma sociedade natural, mas sim sobrenatural. Então, o que dá a garantia das coisas na igreja não são os dons humanos, embora eles sejam necessários, porque a graça supõe a natureza, como disse Santo Agostinho. Mas o que dá autoridade ou legitimidade na igreja é a unção do Espírito Santo. Isso é o que torna legítimo. Não é o saber muito. Entende? Não é saber muito. Tá bom? Tá. Então nós somos obrigados a escutar a igreja docente, sob pena de condenação eterna, porque Jesus Cristo disse aos pastores da igreja, na pessoa dos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. Talvez essa frase seja muito forte. Você diz: nossa, eu tenho que escutar sob pena de condenação eterna, né, de ir para o inferno. Em que sentido? Será que se o padre disser não use véu, então se eu usar véu eu vou para o inferno? Tem as frases que implicam com as meninas que querem usar véu, né? Não sei por que essa implicância, porque não implica com a menina de mini saia, né? Por que implica com a menina de véu? Então, dois pesos, duas medidas, né? Não, gente, veja bem. Quando o catecismo nos diz que nós devemos obedecer à igreja, nos diz que nós devemos obedecer aos dogmas, aquilo que a igreja ensina com autoridade magisterial. Então não é qualquer ensinamentozinho, não é qualquer opinião de padre, né? Não é qualquer, sei lá, coisinha pequena. Mas é quando a igreja ensina, por exemplo, que o pão e o vinho consagrado é o corpo e o sangue de Cristo. Quando a igreja ensina que a absolvição perdoa os pecados. Quando a igreja ensina que Nossa Senhora subiu ao céu em corpo e alma. Então nós devemos obedecer esse ensinamento. Ou quando a igreja nos dá uma ordem que nos obriga, sob pena de pecado, por exemplo, assistir a missa nos domingos e festas de guarda. Então não posso não assistir a missa nos domingos e festas de guarda. Né? Ou fazer jejum e abstinência de carne quando manda a Santa Igreja. Eu tenho que obedecer. Então existem coisas que a igreja nos ordena sob pena de pecado, que são ordens graves, tá? E aquilo que ela nos ensina como doutrina verdadeira ou como moral verdadeira. A igreja diz: tal coisa é pecado, tal coisa é pecado mortal, então eu tenho que obedecer, né? Por exemplo, a igreja diz claramente que os anticoncepcionais são proibidos, são pecado mortal. Então, sob pena de condenação eterna, eu tenho que obedecer à igreja. A igreja disse de modo infalível, disse através de uma encíclica do Papa, né? Os métodos contraceptivos artificiais, todos, DIU, camisinha, laqueadura, vasectomia, todos são pecado mortal. O uso deles é pecado mortal, tá? Porque atenta contra dois dos mandamentos da lei de Deus, que é não pecar contra a castidade e não matar. Mas isso não é assunto para a live de hoje. É só para explicar que se eu não obedeço essas coisas, eu estou em pecado mortal. Logo, eu estou caminhando para a condenação eterna. Além da autoridade de ensinar, a igreja tem também o poder de administrar as coisas santas, fazer as leis e exigir a sua observância. Então, o que é essa administração das coisas santas? Por exemplo,
é a igreja que determina as normas litúrgicas. Então não sou eu que determino as normas litúrgicas. Tá? É a Santa Igreja que determina. Então ela tem autoridade para administrar as coisas santas. Ela pode dizer a forma correta de celebrar uma missa, a forma correta de celebrar um batismo, a forma correta de celebrar a confissão, o matrimônio e assim por diante. Administrar, por exemplo, as leis da igreja. A igreja tem um código de direito, assim como existe o direito civil, existe o direito eclesiástico, que nós chamamos de direito canônico. São as leis da igreja. A igreja tem poder de administrar também as coisas santas. Isso inclui não só coisas materiais, tangíveis, mas até coisas espirituais. Nosso Senhor deu autoridade a Pedro. O que ligares na terra será desligado nos céus. Não. O que ligares na terra será ligado nos céus. O que desligares na terra está desligado no céu. Então, em que se aplica essa frase? Pedro não pode mudar a lei de Deus, né? Obviamente, né? Mas pode administrar, e é esse o poder que Jesus diz, administrar os tesouros da misericórdia divina, que nós chamamos de indulgência. Então a igreja, a gente recentemente viveu um tempo forte de indulgência, que foi de finados, né? Então a igreja determina quais são as obras, o que é que o cristão deve fazer para ganhar aquelas indulgências e salvar as almas do purgatório. Então aí é que se aplica o poder de ligar e desligar. Não se aplica a mudar o evangelho, né? Pedro nunca vai ter esse poder de mudar o evangelho, não é isso. Mas é a questão de administrar os tesouros da graça de Deus, que estão contidos nos sacramentos, mas também na misericórdia divina, nas indulgências. Tá? Também concordo com você, viu, Fabrício? Mas eu não vou comentar isso aqui, não. Uma coisa que não é muito... eu acho que não é comum aqui no Brasil, mas em alguns lugares, algumas pessoas elas têm uma confusão por causa do modernismo, por causa das ideologias do mundo, achando que o poder eclesiástico emana do povo. Não, tá? Não é o povo que escolhe o pároco, não é o povo que escolhe o bispo, não é uma votação, não é uma democracia. A igreja não é democrática. Ponto. Não é porque não deve ser. Tá? A igreja é hierárquica. Então, a escolha não vem do povo, vem de Deus. É Deus quem suscita naquele jovem a vocação sacerdotal. E é inspirado pelo Espírito Santo que a igreja vai acolhendo e vai colocando aquele ministério em ato. Então, o poder que tem os membros da hierarquia eclesiástica não vem do povo. Isso é uma heresia dizer isso. Tá? Então, o povo não tem poder sobre a hierarquia e nem é capaz, né, de eleger ou demitir. O exercício desses poderes compete unicamente ao corpo hierárquico, ao saber quem é o corpo hierárquico da igreja, o Papa e aos bispos a ele subordinados. Certo? Deu para entender, gente, até agora, ou está confuso? Quem é a igreja docente, quem é a igreja discente? Então, a igreja é uma só igreja, tá? Mas existe uma parte da igreja querida por Deus, querida por Jesus. Deus assim estabeleceu que na igreja houvessem pastores. Esses pastores, eles têm o tríplice munus: ensinar, governar e santificar. Anota aí no seu caderninho. Então, os pastores da igreja, eles possuem um tríplice munus. Tá? Que não está no catecismo desse jeito que eu estou falando, mas isso se você souber isso, você está à frente da maioria das pessoas que não sabem isso, né? A maioria dos católicos talvez não saibam disso. Tá? Qual é o tríplice munus do sacerdote? Que o sacerdote, eu falo do bispo e do padre que está submisso e unido ao bispo. Tá? Ensinar, governar e santificar. Então isso pertence sacramentalmente ao sacramento da ordem. Tá? Ensinar, que é falar a santa doutrina, pregar a santa doutrina. Na medida que eu estou pregando a verdade, a santa doutrina, aquilo que está contido no catecismo,
eu estou exercendo o meu munus de ensinar. Se eu falo alguma coisa diferente, eu estou falando a minha opinião, estou traindo o meu munus de ensinar. Mas o munus de ensinar pertence à hierarquia da igreja, ligado ao sacramento da ordem. Tá? Então, por isso que só o padre pode fazer sermão na missa. Porque ele tem, pelo sacramento da ordem, o munus de ensinar. Governar, segundo o munus, significa dirigir as almas. Então, muitas pessoas me perguntam, padre, a direção espiritual pode ser com leigo? Olha, você pode conversar, você pode se aconselhar com o irmão leigo, com a freira. Não é proibido. Tá? Mas o próprio, direção espiritual com D maiúsculo, o diretor espiritual com D maiúsculo, o próprio é o sacerdote. Porque ele recebeu a unção sacerdotal, ele tem um munus de governar. Então, é o padre que governa a paróquia. Não são os leigos, não é o conselho da paróquia. Né? Tem conselho que acha que manda no padre. Não, você não manda não, meu filho. Conselho, não é conselho, você dá conselho. Padre, não faça isso que não vai dar certo. Mas é ele quem governa. Né? Entendeu? Então, assim, ele tem individualmente e de modo coletivo. De modo individual, porque Jesus chama cada um de modo individual. E de modo coletivo, porque todos os bispos e todos os sacerdotes com o bispo estão preocupados com o pastoreio do povo daquela diocese. Tá? Então, você deve pertencer a uma diocese. Eu também pertenço a uma diocese. Então, eu não sou preocupado só com as minhas ovelhinhas aqui da paróquia onde eu estou. Né? Claro que eu tenho zelo pastoral e quero a salvação e santificação de todas as pessoas que estão aqui, nessa região. E do mundo inteiro também. Né? Não só, claro, eu não sou diretamente responsável por ninguém. Eu nem sou pároco, nem sou vigário, para falar bem a verdade. Eu não sou diretamente responsável por ninguém. Mas como sacerdote eu sou preocupado com a salvação de todos. Não importa. Tá? Então, esse munus de governo pertence ao sacerdote de modo individual, ao bispo, de modo individual e também de modo coletivo. É o bispo, junto com o seu presbitério, com os sacerdotes, que administram a diocese. Então, o governo das almas e das coisas de Deus. E o terceiro é o santificar. Como é que o padre santifica alguém? Nossa, não precisa nem explicar. É somente o padre que santifica. Né? Não é como o padre santifica. Quem é que te batiza? É o padre. Quem é que te dá a comunhão? É o padre. Quem é que te dá a absolvição dos pecados? É o padre. Né? Quem é que te dá a extrema unção? Unção dos enfermos? É o padre. Quem é que te dá o santo matrimônio? É o padre. Então, esse é o munus de santificar da igreja. Quando ela exerce em nome de Cristo o sacerdócio administrando os sacramentos. Então, esse tríplice munus foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. E, atenção, ele não está ligado... Lembra que eu comecei a falar na aula que na igreja existe bons e maus? Ele não está ligado à santidade. Isso é muito importante vocês entenderem. Existe um outro termo... Eu detesto ficar falando termos difíceis aqui para vocês, até porque eu mesmo não sou uma pessoa muito... Né, gosto dessas coisas assim... Eu gosto mais da catequese mais simples, né? Mas tem termos que são tão próprios que é necessário falar, né? Então, o sacerdote, ele exerce o seu ministério ex opere operato, né? Então, Deus age através dele, independente, explicando com palavras simples, independente dele. Então, a validade dos sacramentos, que desse munus de ensinar, essa validade não está ligada a nenhum dos sacramentos ou nenhum desses munus está ligado à virtude do sacerdote. Significa que a absolvição que um padre, sei lá, prevaricador, ubriaco, tem essa palavra, ubriaco? Bêbado, né? Sei lá. Sei lá, um padre infiel. Você vai confessar com aquele padre, ele tá lá, de camisa manga polo, tá lá, sei lá, todo pecador, tá? Vamos falar assim, não falando da roupa dele não, né? Não estou julgando a roupa de ninguém, estou dizendo que ele tem uma vida errada.
Você vai lá confessar, conta seus pecados, e ele diz, eu te absolvo dos teus pecados, pronto. Essa absolvição vale tanto quanto a de Padre Pio. Entendeu? Então, poderia ter mais fruto na minha alma se eu fosse confessar com o Padre Pio? Talvez. Porque Padre Pio é um santo e ele talvez revelasse os pecados que eu... Deus revelasse para ele os pecados que eu tivesse esquecido, ou que eu estivesse com vergonha de falar, ou talvez pela intercessão dele, né, pela oração dele por mim, me santificaria mais. Mas o perdão é o mesmo. Entendeu? O perdão é o mesmo. Então, eu assisti a missa de um padre muito piedoso, vai ter fruto? Vai. Eu assisti a missa de um padre muito avacalhado, vai ter fruto? Vai. Jesus vai vir do mesmo jeito. A hóstia vai ser consagrada do mesmo jeito. Entendeu? E assim por diante. Então, esse munus da igreja, né, esse tríplice munus da hierarquia da igreja, é exercida por bons e maus. Agora, nosso Senhor vai prestar, nós vamos ter que prestar contas a Deus daquilo que Ele nos deu, cada um de nós. E isso é terrível, isso é tremendo. Tem uma frase que eu vou citar aqui para vocês, de um dos maiores doutores da igreja, grande Santo Agostinho, e eu não vou citar literalmente, porque talvez eu não saiba ela bem literal, mas Santo Agostinho dizia assim, para vós, eu sou bispo. Convosco, eu sou irmão. Entendeu? Para vós, eu sou bispo. Convosco, ou seja, com vocês, eu sou irmão. O que eu sou com vocês, convosco, para mim é causa de alegria e salvação. Mas o que eu sou para vós é causa de temor e pode ser causa de perdição. Bom, o poeta Santo Agostinho, né, o grande santo, inspirado pelo Espírito Santo, cheio de Deus, sábio, né? O que é que ele quis dizer com isso? Ele temia, porque ele sabia que ele sendo leigo, ele sendo povo de Deus, ele sendo irmão, não leigo, né? Mas ele se sentindo irmão, batizado, que todos nós somos irmãos, inclusive eu sou irmão de vocês, né? Como batizado, nós somos receptáculos, né, da misericórdia divina, somos cuidados por Deus. Mas como sacerdote, eu tenho um dever, uma obrigação, que eu vou prestar contas a Deus mais do que os leigos. Porque não é só sobre a minha vida, mas a vida daqueles que eu deveria ensinar, governar e santificar. Então isso é muito grave. Então nós vamos prestar contas a Deus. Então, existem pessoas da hierarquia que não são fiéis? Existe, desde o tempo de Jesus. E até o fim do mundo vão existir. Mas todos nós vamos prestar contas a Deus. E o que eu peço ao nosso Senhor, que esse meu apostolado aqui na internet seja para mim causa de salvação. É isso que eu peço. É que Deus me colocou aqui, eu não pedi, não escolhi, não planejei. Eu vou para a internet porque eu quero ensinar a muita gente. Não pedi isso de jeito nenhum, né? Deus foi colocando. E eu louvo a Deus pelas pessoas que, através desse apostolado simples, que cresceu, pessoas que têm sido tocadas e algumas que se converteram, me colocam testemunhos. Inclusive, se você tiver algum testemunho, coloca aqui depois nos comentários, porque isso mostra a graça de Deus agindo através disso, né? Então, eu fico feliz por isso. E eu espero que no último dia eu possa ter na minha balança, pesando mais as almas que salvei do que os meus pecados, que não são poucos. Mas Deus é misericórdia, né? Então vamos lá, para a gente ir concluindo aqui a aula, espero que vocês estejam entendendo, estejam gostando. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o papel do Santo Padre e dos bispos, que nós já sabemos, vou só recordar rapidamente para vocês. O Papa, que também chamamos Sumo Pontífice ou Romano Pontífice, é o sucessor de São Pedro
na cátedra de Roma, o vigário de Jesus Cristo na terra e a cabeça visível da igreja. Olha que títulos sérios e importantes, né? Ele é o vigário, ou seja, aquele que faz as vezes de Cristo, e a cabeça visível da igreja. O romano pontífice é o sucessor de São Pedro, porque São Pedro reuniu na sua pessoa a dignidade de bispo de Roma e de cabeça da igreja. Estabeleceu em Roma por disposição divina, não foi ele que escolheu, né? Ele até queria fugir, né? São Pedro, mesmo depois de Pentecostes, eu falei, antes de Pentecostes não era um santo, mas depois de Pentecostes, São Pedro ainda deu umas vaciladas, né? Ele brigou com São Paulo, né? Teve um atrito ali com São Paulo. Depois, quando ele estava em Roma, que a perseguição começou a pegar, ele fugiu. E aí Jesus apareceu para ele e a famosa frase, né? Covardes. Né? Acho que tem até livros, filmes, né, com essa frase de Jesus, que encontrou Pedro no meio do caminho. Perdão. Foi Pedro que disse para Jesus, né? Então, Pedro estava fugindo de Roma. Vocês sabem dessa história? São Pedro estava fugindo de Roma porque não queria sofrer. Ele não queria dar a vida por Jesus. Veja bem, já era velho, né? Papa há muito tempo. E aí ele fugiu de Roma. Estava fugindo, escapando. E aí, quando ele estava escapando, saindo pelo caminho, ele vê Jesus com a cruz, arrastando a cruz, entrando, fazendo o caminho oposto. E aí, Pedro olhou assim, assustado, e falou, Quo vadis, Domine? Aonde vais, Senhor? Né? Falou em latim, né? Quo vadis, Domine? Aonde vais, Senhor? E aí Jesus olhou bem nos olhos dele e disse, eu vou morrer de novo, porque você não quis morrer por mim. Aí São Pedro, mais uma vez, né, chorou arrependido e voltou para Roma, e aí foi que ele foi crucificado de cabeça para baixo e deu a vida por Jesus. Mas até no fim, pertinho, ele ainda estava, né, com as fraquezas dele, né? Mas Nosso Senhor foi lá e fez ele voltar ao juízo e voltar para o lugar dele. Então, é muito famosa essa história, né, de São Pedro. Então, mas veja que títulos fortes, né? Então, São Pedro deixa os sucessores, não, todos os sucessores de São Pedro, que são papas, são os bispos de Roma, são vigários de Jesus Cristo, porque representam na terra e faz as suas vezes no governo da igreja. É cabeça visível da igreja, porque ele a rege visivelmente com a mesma autoridade de Jesus Cristo, que dela é a cabeça invisível. Portanto, a dignidade do Papa é a maior entre todas as dignidades da terra e lhe confere poder supremo e imediato sobre todos e cada um dos pastores e fiéis. Então, o Papa tem poder sobre todos e cada um dos pastores e dos fiéis. Autoridade suprema, certo? E no número 197 do Catecismo de São Pio X, tem uma pergunta bem interessante para a gente fazer na live de hoje. O Papa pode errar? E aí, o que vocês acham? O Papa pode errar? Coloca aí no chat. Vocês acham que o Papa pode errar? Sim ou não? Eu não vou nem ler o Catecismo, eu vou dar a resposta sem ler. Sim e não. Tá? Sim e não. Em algumas coisas, sim, porque ele é um ser humano, e em algumas coisas não, porque ele é o vigário de Cristo. O que é que diz o Catecismo? O Papa não pode errar. Ou seja, ele é infalível nas definições que dizem respeito à fé e aos costumes. Certo? Então, ele é infalível somente quando, na sua qualidade de pastor e mestre de todos os cristãos, em virtude da sua suprema autoridade apostólica, define uma doutrina acerca da fé e dos costumes que deve ser seguida por toda a igreja. Então, a definição de fé que rarissimamente é exercida na igreja. Rarissimamente. Por exemplo, é um dogma ou um ensinamento em que ele diz, com autoridade suprema, que aquilo ali deve ser seguido. Por exemplo. Então, rarissimamente isso ocorre, tá? São alguns papas no passado exerceram isso. Por exemplo, quando definiram o dogma da Assunção de Maria Santíssima. Lá no século XIX. Da Imaculada Conceição, perdão.
da Assunção de Maria. Então, esses dogmas marianos que são mais recentes foram definidos com autoridade suprema. Então, o Papa, no próprio modo dele falar, ele diz: eu, como autoridade suprema da Igreja, em nome de Jesus Cristo, defino para sempre que todos os fiéis devem crer, seguir e obedecer tal e tal e tal coisa. Veja que a própria linguagem é a linguagem solene, suprema, infalível. São João Paulo II não definiu nenhum dogma, mas ele deu um ensinamento de modo infalível, que está lá. Inclusive o Papa Francisco, recentemente, ele comentou sobre isso e confirmou isso. Óbvio, né? Ele não vai poder negar o ensinamento. O Papa São João Paulo II definiu que o sacerdócio não pode ser administrado, o sacramento da ordem não pode ser administrado para mulheres, porque essa é a vontade de Cristo. Aí você pode espernear, os feministas e as feminazes podem espernear quanto quiser, porque não vão mandar mais do que Deus. Deus definiu assim, tá? E poderia ter definido diferente, tá bom? Porque na época era machista, nada disso. Você olhar nas religiões que rodeavam Israel ali, os pagãos, todos eles tinham sacerdotisas. Tá? A religião grega tinha sacerdotisas. Então não tem nada a ver com na época era machista, nada disso. Porque o sacerdote é outro Cristo. Cristo é varão, logo. E vários outros motivos, antropológicos, blá, 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 não interessa. Interessa que o Papa, depois de muita discussão, né, chegou à discussão, porque isso nunca tinha sido discutido antes, mas o pessoal vira e mexe, não por causa do feminismo, por causa do modernismo, colocam em discussão coisas que não era necessária, né? Então o Papa, São João Paulo II, definiu: a Igreja não tem autoridade de mudar a vontade de Cristo. E a vontade de Cristo é que o sacerdócio seja conferido somente a homens. Ponto. Isso é uma definição do Papa que não pode ser mudada. E repito, o Papa Francisco renovou e confirmou isso. Não sei em qual fala que ele falou, mas é óbvio que ele confirmou. Ele não pode mudar isso, né? Jamais poderá mudar isso, né? Muita gente fala, blá, 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 ele escuta. Então, escutar é uma coisa, mudar é outra, né? Então vamos lá. Então, é nesse ponto que o Papa é infalível. Então, ele não é infalível nas opiniões dele. Muitos papas na história tiveram opiniões bem estranhas, ou atitudes pastorais um pouco estranhas. Muitos papas tiveram na história. Muitos. Mas essas coisas não são infalíveis. Porém, as definições de fé e moral, de modo solene, são infalíveis. Por isso, quem não acreditasse nas solenes definições do Papa, ou mesmo só duvidasse delas, eu quero bater a tecla, porque a infalibilidade não está em proposições pastorais, mas em definições de fé e moral. Tá? Proposições pastorais, modo de pastorear, não. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui mais pé no chão. O seu pároco. Quando muda o pároco, às vezes muda o jeito da igreja. Um padre gostava de tal tipo de música, o outro gostava de tal tipo de instrumento. Você pode gostar mais de um, mais de outro. Ou um padre gostava que, sei lá, os catequistas se reunissem dessa forma. Outro padre não, ele é que dá o catecismo. Não interessa. Um padre gostava de pintar a igreja de branco, outro gosta de deixar a igreja, sei lá. Não interessa. Todas essas coisas que mudam quando muda o pároco são coisas superficiais. Agora, se eu dissesse que o pároco anterior ensinava que o batismo tinha que ser dado só a adultos, e o pároco atual ensina que o batismo pode ser dado também a crianças, então o pároco anterior, ele era um herege. O atual é que é católico. Simples assim. Então, essas coisas são periféricas. Então, os padres não mudam. Você está entendendo? Ou não deveria. Certo? Então, é nisso que a gente está afirmando. O que são as definições de fé e moral? A fé não pode mudar. Tá? E aquilo que é pecado não pode deixar de ser pecado. Mas
as coisas que são pastorais, as coisas que são periféricas, essas podem e mudam, né? Segundo o gosto do cliente. Tô brincando, tá, gente? Assim, tô falando que vai mudar segundo o gosto do cliente. Também tem que ter uma certa continuidade. Mas eu estou falando da infalibilidade. Então, quem não acreditasse nas solenes definições do Papa, ou mesmo só duvidasse delas, pecaria contra a fé. Então, quem duvidasse da Imaculada Conceição, quem duvidasse da Assunção de Nossa Senhora, pecaria contra a fé. Caso persista obstinadamente nesta incredulidade, já não seria mais católico, porém um herege. Certo? Deus concedeu ao Papa o dom da infalibilidade para que todos estejamos certos e seguros da verdade que a Igreja ensina. Porque veja, olha como Deus é bom, né? Se a gente ficasse dependendo da nossa opinião para saber se uma coisa está certa ou está errada, aí a gente virava essas 30 mil seitas protestantes. Cada uma pega uma Bíblia, interpreta e funda outra diferente. Né? Eles não têm unidade. Mas gente, é muito fácil argumentar e mostrar o erro protestante, porque é tanto erro que fica difícil encontrar alguma coisa que não seja errada. Né? Então, por exemplo, a gente examina a Bíblia e Deus inspira a cada fiel a verdade. É? Então por que vocês têm 30 mil interpretações diferentes? Por que vocês não são uma só interpretação? E não vai dizer que é diferente, que é igual, que não é. Testemunho de Jeová é uma coisa, Igreja Quadrangular é outra, Assembleia de Deus é outra, Batista é outra, Presbiteriana. São todas diferentes. E todas seguem o mesmo livro. Segue o mesmo livro, Então é lógico que não dá certo. Então, Deus deixou assistência do Espírito Santo e autoridade na igreja para que a gente não ficasse confuso, para que a gente tivesse essa paz, essa certeza. Estamos seguindo a verdade. Né? Estamos seguindo a verdade. E isso não é porque o Papa é muito inteligente, porque estudou muito, ou porque o bispo é um gênio. Não é por isso. É porque existe a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo. E se a gente não acreditar no Espírito Santo, estamos fritos. Você não acha não que a gente está lascado mesmo, né? Eu acredito fielmente no Espírito Santo. E em Jesus, que não vai abandonar a barca da igreja. Mesmo em momentos difíceis. Que há e que sempre houve. Né? E que eu posso dizer sem medo de errar que sempre haverá. Sempre haverão, né? Momentos difíceis na igreja. Então, Deus concedeu ao Papa o dom da infalibilidade para que todos estejamos certos e seguros da verdade que a Igreja ensina. Quando foi que a Igreja definiu isso? No Concílio Vaticano I. Fala-se pouco do Concílio Vaticano I, né? Foi um concílio importantíssimo. Né? Então, no Concílio Vaticano I, a Igreja definiu que o Papa é infalível. E se alguém ousasse contradizer esta definição, seria herege e excomungado. A Igreja, ao definir que o Papa é infalível, estabeleceu talvez uma nova verdade de fé? Então, quando isso aconteceu no Concílio Vaticano II, surgiu uma nova verdade de fé? Não. Não, as verdades de fé não surgem do nada, tá? Não surgem, não existe isso. Ao definir que o Papa é infalível, a Igreja não estabeleceu uma nova verdade de fé, mas apenas, para opor-se a novos erros, definiu que a infalibilidade do Papa, contida já na Sagrada Escritura, e na tradição, é uma verdade revelada por Deus e, portanto, deve ser crida como dogma ou artigo de fé. Então, sempre eu falei sobre a infalibilidade, sobre os pontos de infalibilidade, e eu vou bater na mesma tecla porque é importante. A Igreja não cria doutrinas. A Igreja não inventa que Nossa Senhora subiu ao céu ou que Nossa Senhora é Imaculada. A Igreja tira da palavra de Deus, às vezes explícita ou implícita. Existem coisas que estão implícitas. Por exemplo, Nossa Senhora Imaculada, quando o anjo apareceu, disse para ela o quê? Ave, cheia de graça. Ora, quem está cheia de graça não tem pecado. Porque senão estava cheia. Ave, quase cheia de graça. Ave, com muita graça. Não, ave, cheia de graça. Gratia plena. Né? Que é caritomene. Não tem espaço para o pecado. Cheia de graça. Por aí vai.
Mas enfim, e da tradição também. Então a igreja sempre acreditou. Mas chegou um ponto em que aquilo ficou cada vez mais explícito. E o Papa, por um apelo dos próprios fiéis, quis definir solenemente, para que ninguém tivesse dúvida que aquilo era doutrina cristã. Entendeu? Então a igreja não cria. O Papa infalível foi inventado no Concílio Vaticano I? Não. Desde a Bíblia, Jesus disse a Pedro: o que ligares na terra será desligado nos céus. Disse aos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve, etc, etc. Então, desde a Bíblia, em toda a tradição da igreja acreditou nisso. Porém, em algum momento da história, isso um pouco mais de 100 anos atrás, a igreja definiu aquilo como verdade e fé que não pode ser duvidado. Então, cada católico deve reconhecer o Papa como pai, pastor e mestre universal, e a ele estar unido de mente e coração. Eu queria fazer uma explicação, porque isso é muito interessante, né? A palavra Papa, ela significa, né, pai. É uma palavra meio dialeto, né? Que significa mais do que pai, significa papai. Então, o Papa deve ser para nós um pai. O pai perfeito é o Pai do céu, né? O Pai eterno, né? Ele é o Pai perfeito. E todos os pais da terra, inclusive o meu, que já faleceu, e o seu, são pais imperfeitos. Então, a gente não ama o pai porque ele é perfeito. A gente ama o pai porque ele é pai. Não é não? Ou eu estou errado? A gente ama o pai porque ele é pai. E claro, a gente vê nele qualidades. E pode ser que a gente veja, tô falando de todos os pais, tá? Pais humanos também, o seu pai e o meu pai. Mas a gente vê também os defeitos. Mas a gente não deserda o pai, né? Assim, não, eu não sou mais filho porque o senhor bebe e bate na minha mãe. Não, você pode até não gostar, você pode até rezar por ele, você pode até sentir raiva porque ele é, sei lá, agressivo, ou porque ele é destrambelhado, sei lá, ok. Tô falando do seu pai, do seu, tá? Mas você não deixa de considerá-lo, ou não deveria deixar de considerá-lo pai, até porque esse é o 4º mandamento da lei de Deus. Então, devemos reconhecer o Papa como pai. Pastor, porque ele foi colocado na igreja como pastor, e mestre da Igreja Universal. E a ele estar unido de mente e coração. O que significa estar unido de coração? Rezando por ele, né? Rezando por ele. Isso é muito importante. A oração por todos os pastores. O padre também é pai, né? A palavra padre significa pai, né? O bispo também. E, de modo ainda maior, o Papa, que é o nosso pai. Os bispos são os pastores dos fiéis, colocados pelo Espírito Santo para reger a Igreja de Deus nas dioceses, a eles confiadas, sob a dependência do Papa. Na própria diocese, o bispo é o pastor legítimo. Mais uma vez o catecismo disse: o pai, o mestre, o superior de todos os fiéis, dos eclesiásticos, dos leigos, que pertencem à mesma diocese. Então, o que é que o bispo é na sua diocese? Pai. O Papa é o sucessor de São Pedro, príncipe dos apóstolos, e os bispos são sucessores dos apóstolos no que diz respeito ao governo ordinário da Igreja. Vamos terminar esse assunto na próxima aula. Queria pedir a você que deixasse seu comentário, deixasse seu like. E se você quiser ser o nosso benfeitor, isso vai nos ajudar muito a continuarmos o nosso trabalho. Coloque aqui na descrição, aliás, na descrição do nosso vídeo tem um link para você se tornar o nosso benfeitor, tá bom? Então Deus te abençoe, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.